Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leonardo e nós vamos falar um pouco sobre a oportunidade que te trouxe até esta página. Bom, se você está aqui, provavelmente recebeu na sua caixa de e-mail ou no seu telefone o link dessa página e a senha da página de corretores para saber mais informações a respeito da oportunidade de trabalhar como corretor autônomo CLUD ou vendedor autônomo CLUD. Então, a ideia aqui é fazer um bate-papo bem informal, então eu vou passar aqui algumas informações básicas, as dúvidas mais comuns, para que vocês possam seguir nessas páginas que vocês entraram a partir de agora e realmente obter o restante das informações. Então, quando se fala include, você deve ter chegado aqui pensando o que é isso? É um plano de saúde? É uma empresa que vende plano de saúde? É alguma coisa nesse sentido? Então vou mostrar para vocês a partir de agora o que é o CLUD. É muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, apesar de ser um vídeo curto, mas ele vai trazer as informações que vocês precisam para decidir se essa é uma boa oportunidade para você construir a sua remuneração complementar. Então vamos ouvir as palavras do fundador do CLUD. É que essa ideia surgiu do meu círculo de relacionamento. Existem muitas pessoas hoje que não conseguem mais ter o plano de saúde, seja porque está complicado de compor uma série de regras que os produtos de saúde têm, seja pela falta de condição de pagar um plano de saúde hoje. Então, aí, a gente desenvolveu um produto que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, que é a alternativa, aliás, a única alternativa hoje no Brasil completa para quem não pode ter um plano de saúde. A pergunta que me fazem sempre é o que é o CLUD? É a pergunta que eu mais ouço. O CLUD é um cartão de saúde 360 graus. Para falar com o cliente, que às vezes o cliente me pergunta, eu costumo dizer que é o seguinte, é como se fosse um plano de saúde onde você paga uma assinatura pequenininha e quando você for utilizar os serviços, você paga por esse serviço com muito desconto. Então, é isso que a gente criou. E aí eu vou contar um pouquinho do que é a solução de maneira resumida para vocês. Então, assim, ó, a gente tem atendimento médico gratuito 24 horas por dia, 7 dias por semana por telefone. Então, é o médico na palma da mão. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer cluder aqui, ele, se tiver qualquer necessidade médica, ele tem um médico para falar na hora. Então, essa é uma facilidade incrível, inclusive para quem tem criança em casa, sabe do que eu estou falando. A gente tem videoconsulta com especialista, a gente consegue marcar uma videoconsulta com especialista por mesmo dia. Então, você precisa passar com o cardiologista. Você vai conseguir fazer essa consulta no mesmo dia por R$ 35 só. A gente consegue agendar essa consulta. Aí você não precisa se deslocar, não tem, né, todo o transtorno. E vamos pegar aí, quem tem um plano de saúde já viveu isso. Eu tenho um plano de saúde aqui bom e já vivi isso várias vezes. Eu não consigo marcar um cardiologista para a mesma semana. É muito difícil. Aqui no Clube você vai marcar para o mesmo dia. Depois eu consigo, nós temos toda uma rede credenciada para atendimento presencial. Então, por exemplo, eu tenho espalhado por São Paulo diversas clínicas e pelo Brasil também, mas em São Paulo, por exemplo, eu tenho consulta a R$ 35 presencialmente. Nós temos clínica no Tatuapé a R$ 35 a consulta, nós temos clínica, a Clínica Fara está aqui com a gente, e mais uma série de clínicas em Santo André tem clínica. Então, eu já tenho hoje várias clínicas espalhadas por São Paulo, onde o cliente do clube faz a consulta presencialmente por R$ 35. Para vocês que são do plano de saúde, muitas vezes é muito mais barato até que um plano de coparticipação, o custo da nossa consulta. Depois você tem desconto em todos os tipos de exame, até 80% de desconto. Então, o meu exame aqui no clube é o exame mais barato do Brasil. Eu desafio qualquer um a encontrar qualquer produto que tenha um exame mais barato que o do clube, tá? Depois, você tem mais de 50 cirurgias com preços a partir de R$ 1.500. Eu diria para vocês que mais de 80% das cirurgias no clube a pessoa consegue fazer com R$ 3.500 até. Então, parcelado ainda. Então, assim, é um produto que resolve o problema da consulta, do exame, inclusive da cirurgia.
Então, acho que é muito legal vocês olharem depois esse produto com bastante carinho, porque é uma solução bem interessante. Depois disso, eu tenho... inclusive cirurgias plásticas também estão nesse pacote de cirurgias com desconto. Depois, eu tenho desconto em medicamentos em mais de 26 mil farmácias espalhadas pelo Brasil. É o maior desconto do Brasil. Sul América, Bradesco, Amil, não tem um desconto igual o Clude tem. O Clude tem o melhor desconto do Brasil, num processo feito junto com a Vida Link, onde a gente tem a melhor condição de desconto. Até remédio de uso simples, com Advil, você tem desconto lá no balcão das farmácias, tá bom? Depois, você tem chat com enfermeiro, chat com psicólogo, com nutricionista, com médico. Então, você consegue falar com todos esses profissionais por chat a qualquer hora. Eles estão lá à disposição de vocês para você tirar uma dúvida, resolver um problema. Pô, tem que tomar um medicamento, não estou bem, será que eu preciso passar por um médico? Você consegue falar com todos esses profissionais aqui de maneira simples. Estou com um problema de família, você vai conseguir falar com o assistente social por esse processo aqui também, tá bom? De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, você consegue falar com todos esses profissionais. Márcio, mas é de madrugada, o que eu faço? Você tem o médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ligar 3 horas da manhã para o Clude, você vai falar com o médico e vai resolver o seu problema. Depois, eu tenho... dito isso, eu quero entrar aqui para vocês entenderem por que é 360 graus. Eu acho que é legal dividir com vocês, porque a gente não cuida só da saúde física. Tudo que eu disse para vocês até agora substitui um plano de saúde, né? Todas esses entregáveis vão aqui substituir o plano de saúde. Depois disso, nós criamos, para ficar ainda mais completo, todo um programa de saúde 360 graus. Nós temos um programa aqui chamado NutriFit. Nesse programa, a pessoa consegue fazer toda a sua dieta. Então, tô gordinho, quero emagrecer, estou muito magro, preciso engordar, quero ganhar massa muscular. Então, você consegue falar com as nossas nutricionistas e elas vão te ajudar a fazer um cardápio especializado para você. Dentro do app do Clude, você vai conseguir lá mudar a sua alimentação e montar uma dieta de acordo com o que você costuma consumir. Por exemplo, eu estou todo dia na rua. Como é que eu faço? Pô, eu sei mais ou menos o que eu vou comer, eu monto lá o meu cardápio dentro do meu app, e o app vai me ajudando a criar uma dieta que seja fácil de eu fazer e que eu consiga atingir meu objetivo aí com essa dieta. E aí, para complementar esse processo, tem todo um programa fitness dentro da plataforma, com lives, com exercícios de todos os tipos. Exercício para ganhar massa, exercício para perder peso, exercício cardiovascular, exercício para ginástica laboral. Está tudo dentro da plataforma que vai ajudar você a perder peso ou ganhar saúde, ou os dois juntos, da maneira que você escolher, tá bom? Depois disso, eu tenho um programa completo aqui, chamado Help, que te ajuda na saúde emocional. Então, todo dia você recebe lá da nossa área aqui, a provocação da Clu, que é a nossa assistente virtual, ela te pergunta como é que você está hoje. Você vai colocar lá, e se a gente entender aqui, por todo um mecanismo de inteligência artificial, que você não está bem, está precisando de ajuda, o nosso psicólogo aqui do Clude entra em contato com você para entender se você está precisando de alguma coisa, por que você está tão ansioso há alguns dias, se você não está bem, quais as motivações que não estão te fazendo bem, e de repente te propor algum tipo de terapia. Márcio, precisei fazer a terapia, como é que faz? No Clude você tem teleterapia, então você vai fazer a terapia por vídeo a partir de R$35. Com R$35 você faz uma sessão de terapia com os nossos psicólogos. Então, essa sessão tem duração de 25 minutos, você faz com R$35. Então, para aquela pessoa que está ansiosa, aquele cliente que você tem, que está precisando de ajuda, que você sabe que tem uma criança que às vezes precisa fazer aí um acompanhamento psicológico, ou uma pessoa mais velha que está em depressão, que está em dificuldade, o Clude consegue te ajudar com todo esse programa chamado Help, que é todo um programa de saúde psicológica e de apoio. Dentro do Help tem uma série de serviços
Um deles é assistente social. Então, se você está com um cliente lá, está com a gente aqui, de repente ele tem um problema grave de saúde, ele não tem recurso para terminar o seu tratamento, ele já fez até a parte, descobriu uma doença, ele precisa de ajuda, aí nós temos aqui assistente social para ajudar a achar os melhores caminhos para ele utilizar o sistema público. Então, tudo isso dentro do programa. O que mais que faltou eu falar aqui, só para a gente não... Tem muita coisa, gente, o produto é muito completo. Nós temos um programa de monitoramento para diabético, hipertenso, obeso. Tem todo um programa aqui de monitoramento feito por nós. Então, você consegue... É muito legal dividir isso com vocês. O cliente de vocês, quando ele passa a fazer parte do CLUD, ele tem todo um trabalho de monitoramento da saúde dele. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa diabética, a gente tem um caso real aqui, mas vou dar um exemplo para vocês de como funciona a nossa parte, por exemplo, de monitoramento de um diabético. Todo dia ele vai subir a glicemia dele na plataforma. Então ele coloca lá a glicemia dele e quando essa glicemia dele variar, o nosso time de enfermeiros recebe um comunicado aqui e liga para esse paciente na hora, para entender por que a glicemia dele está alta. Às vezes a glicemia dele está alta, a gente tem aqui alguns casos que segunda-feira é um dia de glicemia alta. Por quê? A pessoa abusou no final de semana, enfim, está com a glicemia um pouquinho mais alta. Então, esse monitoramento serve para entender qual o motivo que fez isso e, de repente, como a gente teve um caso aqui, indicar para a doutora aqui do CLUD, ligou para esse paciente, trocou o medicamento dele e a glicemia dele voltou ao normal. O que é legal desse programa de monitoramento é que se você pegar daqui 5 anos, um CLUDer vai conseguir saber como estava a glicemia dele hoje. Então, ele vai conseguir ter um mapa, ele recebe quinzenalmente no e-mail dele essa informação com o mapa da glicemia dele, da pressão arterial dele, o que ele quiser monitorar, ele recebe lá um mapa quinzenalmente e daqui 2, 3, 5 anos, quando ele estiver no médico, ele vai conseguir mostrar para o médico, olha, a minha glicemia já é alta há X tempo, tá aqui, ó, eu tenho 150 de glicemia e esse processo vem há muitos anos, ela é normal nesse patamar. Então, o programa de monitoramento é o que faz a gente ficar ainda mais completo. E, por fim, a gente tem aqui várias coisas nesse monitoramento, dicas de check-up apropriado de acordo com a sua idade, sexo e condição de saúde, todas as perguntas que a CLU vai perguntando e você vai montando aqui um histórico da sua saúde, a gente vai ajudando. Alarme para a hora de tomar medicamento, enfim, é 1 milhão de coisas dentro do monitoramento. E, por fim, a gente tem o CLUD Shop, que é um programa de desconto que vai ajudar os nossos sócios a ter desconto em tudo que ele consumir. Então, por exemplo, a gente tem desconto em restaurantes, a gente tem desconto em todas as grandes redes, a gente tem muito desconto. Para quê? Para fazer com que o nosso cliente consiga economizar nas compras do dia a dia dele para que ele possa cuidar da saúde dele de maneira completa. Então, em resumo, é assim, ó, a gente é um cartão de saúde 360 graus e que muito mais completo do que um plano de saúde, aonde o cliente paga uma mensalidade baixinha para ele ou para a família dele e paga pelos serviços de maneira barata e simplificada. Nosso objetivo é permitir que as pessoas vivam mais e melhor. Esse é o propósito do CLUD. Bom, agora que você já tem uma ideia mais clara do que é o CLUD e como ele funciona, a que ele se destina, cabe um pouco a gente falar sobre a proposta profissional. É normal muitas pessoas perguntarem, tá, mas o que eu vou fazer com o CLUD? Como é que eu tenho que fazer? Né? A ideia é que vocês sejam literalmente divulgadores do CLUD através da sua própria plataforma. Vocês vão vender o serviço do CLUD para todas aquelas pessoas que ou não têm um plano de saúde e hoje depende do SUS, ou aqueles que já têm um plano de saúde, estão pagando caro e querem migrar para uma opção mais barata. Aliás, muito mais barata, como a gente vai ver um pouco mais à frente, ok? Então, a partir do momento que você estiver cadastrado, todo esse processo de cadastro do corretor, vocês vão ver nessa página aqui onde está o vídeo,
tá? Vocês vão ver que tem ali 5 páginas, vocês estão na primeira, nas páginas mais adiante vai te mostrar como é o processo de cadastro, qual é o link que você deve se cadastrar, você vai criar a sua plataforma dentro do sistema Cloud. A partir daí, você já está pronto para trabalhar. A partir daí você já pode receber os dados do seu cliente, e é importante isso, que você receba os dados do cliente ou que você acesse a sua plataforma junto com o cliente e você faça a inserção dele dentro da sua plataforma para que ele esteja vinculado ao seu perfil de corretor e assim gere para você todos os ganhos que você vai ver logo aqui abaixo nas informações dessa página, ok? Bom, infelizmente, quando a gente fala de situação profissional, nós temos que entender a realidade. Nem todos que chegam até esse vídeo vão conseguir entender a proposta. Alguns não vão ter paciência para ver o vídeo, outros vão dizer que estão sem tempo, outros vão dizer que, não sei, ninguém precisa de atendimento médico imediato, que está feliz no SUS. Cada um vai ter o seu motivo. Então, nós estamos aqui preocupados com aqueles 30% a 40% que vão realmente conseguir enxergar o que essa proposta significa. Hoje, a maioria esmagadora das pessoas não tem acesso a médico na hora que precisa, porque não tem condições de pagar por um plano de saúde. Um pouco mais à frente, a gente vai ver o porquê que essas pessoas não pagam. Ter acesso a um plano de saúde hoje, realmente um plano de qualidade, é um privilégio para poucas pessoas. Mas os nossos clientes não são esses que estão no plano de saúde, estão lá tranquilos, felizes e conseguem fazer o pagamento das mensalidades. Os nossos clientes são a grande massa de pessoas que hoje não tem acesso a um médico quanto precisa. Quando está em casa num sábado à noite, acorda com o filho passando mal e quer saber o que tem que fazer, então ele vai ter ali uma equipe de profissionais à disposição dele 24 horas, sem precisar se deslocar, sem precisar sair de casa, vai falar com o médico via telefone. Se for um caso de especialista, ele vai fazer a videochamada com o especialista, né? O especialista vai passar para ele a receita, vai pedir os exames, ele vai voltar na plataforma, vai mostrar os exames, ele vai fazer a leitura daqueles exames, se precisar prescrever medicamento, ele vai prescrever. Depois, esse mesmo cliente vai na farmácia comprar o medicamento, apresenta o número do seu cartão VidaLink Cloud, onde ele vai ter um desconto que muitas vezes o valor do desconto que ele tem na farmácia é maior do que o valor da mensalidade. Isso quer dizer que a mensalidade do Cloud sai de graça quando ele utiliza. Isso serve para farmácia, restaurantes, para as lojas de produtos eletrônicos, enfim, Americanas, Casas Bahia, todos aqueles, vocês vão ver que é um grande número de empresas que oferecem os descontos por meio da plataforma do Cloud, ok? Então, para esses 30%, 40%, continuem a partir daqui, que a gente realmente vai mostrar para vocês uma oportunidade de construir algo muito interessante. Bom, a proposta então é possibilitar que as pessoas interessadas possam se cadastrar como corretores, construir a sua carteira de clientes diariamente e construir assim a tão sonhada renda passiva, que é o sonho de todos aqueles que sabem o que isto significa. Então, algumas dúvidas comuns. É um emprego com carteira assinada? Tem salário fixo? Resposta: não. A ideia da proposta que nós estamos levando para vocês é que vocês tenham autonomia e liberdade para trabalhar como e quando desejarem. Então, isso automaticamente quer dizer que se você hoje já tem uma outra ocupação, ou se você tem um determinado tempo livre de manhã, de tarde, à noite ou no final de semana, então você pode se cadastrar, criar a sua conta de corretor, fazer a sua carteira e trabalhar no ritmo que a sua realidade te permite. Algumas pessoas, obviamente, optam por tornar o Cloud sua atividade principal, porque a necessidade da construção de renda de cada um são vocês que vão determinar. Ninguém vai determinar isso por vocês. Então, existe uma liberdade total. Se você ficar
um mês, 2 meses sem trabalhar, não tem problema nenhum. Ninguém vai ligar para você perguntando por que você não está afiliando novos clientes. Agora, você também não vai gerar um centavo de resultado financeiro. Então, você determina qual é a sua urgência, qual é a sua prioridade e com que velocidade você quer construir a sua renda passiva no Clude, ok? Então, vaga de corretor tem que ter carteira de corretor, registro na SUSEP, esse tipo de coisa? Não. Como foi muito bem explicado pelo Marcos no vídeo que apresentou o que é o Clude para vocês, vocês viram que não se trata de um plano de saúde. Como o Clude não é um plano de saúde, obviamente não é uma atividade regulamentada pela SUSEP, o que não exige para os promotores de venda desse cartão de benefícios 360 que ele seja um corretor. Então você não tem obrigatoriamente que ser um corretor, você não tem que ter curso, você não tem que ter a carteira, nada disso. Independente de experiência anterior, não tem problema. Se você é um estudante que nunca trabalhou na vida, mas teve a visão necessária para enxergar que você pode ir trabalhando aos poucos a sua carteira e daqui a um tempo tá aí recebendo uma renda mensal contínua de 5, 6, 7 mil reais que você vai receber, independente de você trabalhar ou não, porque esse é o conceito da renda passiva, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, você vai entender que você consegue fazer esse trabalho mesmo sem ter nenhum tipo de experiência profissional. É claro que aqueles que já têm uma certa experiência, uma facilidade maior para falar com pessoas, uma facilidade na área de vendas, eles tendem a ter uma vantagem na velocidade de construção da carteira de clientes, ok? Então, se você já trabalha em outro lugar, você pode trabalhar com o Clude assim mesmo, conforme a gente já explicou, isso aí não tem problema nenhum, porque aqui você não tem vínculo direto, você trabalha da forma e como e quando você quiser, ok? Então, é difícil vender o Clude para as pessoas? Aí é que tá. Eu vou falar para vocês uma experiência pessoal e talvez muitos de vocês vão compartilhar essa experiência comigo. Você não vende aquilo que você não acredita. Você não vende aquilo que você não usa. A gente está falando de um serviço aí de R$ 39,90, R$ 49,90. Hoje, praticamente todo mundo tem condição de pagar por um serviço desse. Então, você... Na minha opinião, isso não é obrigatório, eu deixo claro aqui para vocês, tá? Isso não é obrigatório, mas na minha opinião, se você quer falar com propriedade, se você quer mostrar para as pessoas o quanto você está satisfeito com aquele produto que você está mostrando para elas, porque você sabe que é o sentimento que você gera naquela pessoa que gera nela o comportamento de fazer assinatura que vai colocar dinheiro no seu bolso, na entrada e depois todos os meses, enquanto ela continuar ativa. Se ela continua no Clude a vida inteira, você recebe dessa pessoa a vida inteira, quer você queira, quer não. As porcentagens, quanto recebe, como recebe, está nos textos das páginas que você vai ver logo abaixo desse vídeo e nas páginas subsequentes, ok? Então, para você ter uma ideia, se você não conhece a plataforma e o serviço que você está vendendo, dá uma acompanhada comigo nesse vídeo e veja como ficaria difícil você mostrar para a pessoa que você sabe do que você está falando. Bem, então esse aqui é o painel de entrada de uma conta do usuário comum da Clude, né? Você vai colocar os seus dados, vai clicar em entrar e ele já vai te aparecer aqui algumas informações importantes. Eu acho que isso aqui é também muito bem visto pelo aplicativo no celular. No caso aqui nós estamos vendo pelo computador, ok? Então você entrando, você vai poder explicar para as pessoas o que tem aqui dentro, como funciona, cada um desses itens coloridos que vocês estão vendo aqui é um botão que te leva para uma área, principalmente é muito usado esse aqui da área de saúde e esse aqui do Help. Eu vou entrar aqui para vocês verem como funciona. Então tá aqui, você tem várias opções, né? Ligar para um médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, você aperta aqui, clica aqui para falar instantaneamente com o enfermeiro de plantão, né? Clica aqui para agendar e fazer
a sua videoconsulta com o médico, videoconsulta com o psicólogo, agendar consultas e exames, encontrar medicamentos em farmácias, falar com o atendimento eletrônico da CLU, né, ficha clínica, check-up recomendado. Então, monitoramento preventivo, fazer o upload dos exames para o médico poder analisar. Então, tem uma série de situações aqui dentro que vocês têm que conhecer para poder vender um produto realmente que vocês usam e vocês recomendam. O simples fato de vocês mostrarem para as pessoas que vocês utilizam o produto, essa com certeza é a mais poderosa ferramenta de venda, porque você vai poder falar sobre a sua experiência, como é que foi quando você ligou para o médico, se ele realmente atendeu, se você conseguiu orientação médica, como foi a videoconsulta, se a videoconsulta foi do jeito que você esperava, se foi bem tratado. Então você vai estar vendendo algo que efetivamente você conhece, tá bom? Depois a gente vai fazer vídeos explicando como funciona cada parte disso aqui, mas é só para aqueles corretores que já estiverem desenvolvendo o trabalho lá na frente. Bom, então vamos continuar aqui na nossa apresentação, no nosso bate-papo. Então vamos lá. 10 motivos para que o seu cliente tem para assinar o clube. Isso aqui são pilares que vocês vão conhecer de cós salteado, de trás para frente, quando vocês começarem a utilizar os serviços. E eu recomendo, utilizem. Realmente utilizem o serviço, liga para o médico sábado, 2 horas da manhã, para ver se você vai ser bem atendido, se realmente tem médico lá, marca a consulta com o especialista, vê se ele realmente vai te atender, vai te tratar bem. Tudo isso é necessário para que você se convença que você está vendendo um produto de qualidade. Então, número 1, você e sua família têm acesso a médico 24 horas por dia. Isso é gratuito. Isso é gratuito, você não paga por isso. Aliás, isso está incluído na sua mensalidade. Então, o falar com o médico através de uma chamada, através do telefone que você vai ter exclusivo dentro da sua plataforma de clientes, isso aí não é pago. Se você ligar num dia e falar com o médico 8 vezes, você não paga nenhum centavo a mais, além daquele valor da sua mensalidade que você vai pagar mensalmente. Então, você tem acesso às principais especialidades médicas por videoconferência em até 2 horas depois da marcação. Então, você ligou meio-dia, daí a 2 horas você está sendo atendido, seja pela tela do celular, pela tela do computador, pela Smart TV, não importa a forma como você vai ser atendido, o aparelho que você vai utilizar, mas você vai ter ali um especialista realmente que vai te atender, vai fazer a consulta de ponta a ponta e você vai ficar muito satisfeito, né? Descontos incríveis em todos os serviços de saúde, como ele já falou, e aqui eu trago um detalhe para vocês. O número 1 e o número 2 são o CLUD. O CLUD não é um plano que a pessoa vai assinar para ter descontos, não é um plano que a pessoa vai assinar só para fazer exames, não é nada disso. O CLUD é a possibilidade da pessoa ter um médico na palma da mão, na forma que ela precisar, na hora que ela precisar e no dia em que ela mais precisar, ok? Então, o número 1 e o número 2 são o coração pulsante da proposta do CLUD. A partir daí, você tem lá que permite que toda a família tenha acesso ao programa de reeducação alimentar. Vocês vão ver essa explicação de toda a família já já. A gente já vai ter aqui um vídeo de uma pessoa de dentro da empresa que vai explicar como funciona essa parte da precificação e quem pode utilizar isso aí. Então, você tem orientação social, né, e psicológica, isso aí é muito utilizado também. Você e sua família têm acesso ao programa de desconto em medicamentos, já foi falado, não vou exaurir isso aqui. Em caso de doenças graves, você e a família toda contam, né, com a equipe médica que vai ajudar e vai realmente tomar conta da saúde daquelas pessoas dia após dia. Eu falo porque recentemente eu tive Covid-19, né? Eu, a minha esposa e meus 2 filhos, nós tivemos Covid-19.
todo santo dia um profissional entrava em contato conosco depois que eu fiz a primeira consulta para saber como é que estava, o que eu estava sentindo, se ainda estava tendo febre, né? E o médico para saber se precisava alterar o medicamento, adicionar um medicamento ou tirar tal medicamento. Então o cuidado que nós tivemos foi uma coisa incrível. Então depois da nossa recuperação física, a vontade que dá é dizer, olha, todas as pessoas que eu conheço, se você não tem plano de saúde, esquece, fuja do SUS. Assina esse serviço aqui que você e sua família vão realmente gostar demais. Mas eu só tive essa vontade porque eu tinha um sentimento de gratidão e de satisfação pela qualidade do serviço que me foi prestado. Tá? Então, realmente, a gente volta para aquele assunto de realmente utilizar o produto para você estar satisfeito e demonstrar essa satisfação no momento em que você for falar com qualquer pessoa. Né? Então, em caso de doenças graves, eles fazem todo o monitoramento, né? Acesso ao programa, a esse programa de doenças crônicas que a pessoa sobe todos os dias, diabéticos, enfim. É uma coisa muito interessante que vocês vão ver dentro da plataforma. Eu não vou esgotar esse assunto até para o vídeo não ficar muito longo. Então, a parte de desconto em restaurantes também já foi falado, né? E o acesso aí aos cuidados 360. A gente está falando de nutricionista, de personal trainer. Ó, não era médico o programa, sim, mas você quer uma consulta com um personal trainer para montar a sua rotina de treinamento e depois se consultar com a Nutri para ela montar a sua dieta. Esses profissionais todos estão dentro do Clude, né? Então, a vantagem realmente vai muito além. Quando ele diz que vai muito além do que o plano de saúde oferece, é justamente isso. Depois eu vou tecer mais alguns comentários de motivos pessoais um pouco mais à frente. Então, ninguém indica aquilo que não acredita. Mais uma vez eu digo, utilizem. Utilizem e depois vocês vendam, que vocês vão ver que as vendas vão acontecer naturalmente. O que a gente vê na prática hoje é que as pessoas procuram os corretores para se cadastrar ao invés do corretor procurar as pessoas. Porque depois que a notícia se espalha e que o serviço passa a ficar conhecido, as pessoas começam a recomendar e os corretores começam a receber os clientes dentro de casa ou na rua, onde estiverem. Eles têm que parar para coletar dados para poder fazer o cadastro, tá bom? Bom, então, para a gente ter uma ideia e estabelecer um parâmetro de comparação, qual é o custo-benefício do Clude? Realmente vale a pena? Vamos pegar aqui um exemplo para uma família de 4 pessoas que não tem plano de saúde. Eu quero que vocês assistam com bastante atenção o que eu vou passar para vocês nesse momento. Bom, então vamos aqui fazer uma simulação em tempo real, online, dos custos de um plano de saúde para uma família de 4 pessoas. Né? Então essa página aqui ela permite fazer isso. Vamos colocar aqui que essa família tem um filho menor de 18 anos e um filho aí menor de 24 anos cursando faculdade ou estudando, por exemplo. E 2 adultos até 43 anos. É claro que o plano aqui vai ser a estrutura familiar. Então a gente vai clicar, a gente vai ver a realidade do mercado. Vocês veem que alguns não trazem sequer a possibilidade de coparticipação, então realmente é o valor direto sem coparticipação. A gente está falando aí de na casa de 500, 600, 700, 900 reais por mês, 2.000, 3.000, né? São valores aí fora da realidade da maioria esmagadora das pessoas. Ó, 800, 1.000, 700, 980, Biovida aí na Blue Med, 900, 1.300, aí começando na casa dos 2.000 e indo até os 10.000 reais para nossa família de 4 pessoas, aí no plano de saúde Bradesco, né? 600, 800, 500, aí variando de 800 até 4.000, né? Quase 4.500. Então vocês veem que realmente o custo do plano de saúde ele afasta as pessoas que precisam do médico, de um médico que realmente possa atendê-los e resolver o seu problema, né? Então vamos trocar aqui o slide e vamos ver a realidade da Clude, para comparar se os valores cobrados pela empresa realmente
atendem ou não à necessidade das famílias. Bom, então o que a gente vai assistir agora é uma apresentação do custo da CLUD por uma pessoa de dentro da empresa, que vai estar explicando para a gente exatamente esses valores, o que está incluído em cada um desses valores, e vocês mantenham em mente os preços dos planos de saúde que a gente acabou de ver, e cada um tira a sua conclusão. E vocês decidam se realmente a proposta da CLUD é algo vendável, é algo que vai ter uma boa aceitação do mercado ou não. Bom, eu vim falar dos nossos produtos, né? A gente trabalha com tabelas, tá? Então, a gente trabalha com tabela individual, familiar, PME e PJ. Então, vamos lá. No individual, a gente não tem aquele monte de valores por faixa etária, porque nós temos um único valor para qualquer idade. De 0 anos, de 1 dia de vida até 105 anos, não tem essa diferença. A gente trabalha com um valor de R$ 39,90, bem baratinho, para qualquer idade. Esse é o nosso valor individual, R$ 39,90. O nosso familiar, a gente trabalha com cônjuges e filhos de 18 anos ou 24 por ser na faculdade. Então, esse valor, outra coisa bem diferencial, esse valor é para a família toda, tá? Então, vou dar aí um exemplo. Eu, meu marido e os meus 3 filhos que não têm, nenhum é maior de 18 anos. É R$ 49,90 para todo mundo, um único valor. Não é família toda, é isso que você está falando, família né? toda. Familiar, R$ 49,90 para a composição familiar toda, de cônjuges e filhos até 18 anos ou 24 por ser na faculdade. Um único valor para a família toda, gente, é muito barato. E como a Kátia disse, o plano ele é autopagável. Se você sempre lembrar de utilizar, toda vez que você for numa loja para comprar alguma coisa, se você for no supermercado e comprar alguma coisa, utilizando os cupons de desconto, você não paga nada do plano praticamente, né? Com esse valor super em conta e te dá todo o acesso à sua saúde. Uma coisa que eu acho bem interessante do CLUD ele não tá lá disponível só para quando você ficar doente. Ele fica cuidando da sua saúde para você não precisar ir só procurar quando tá em estágio grave. E esse é muito legal. Então, voltando aqui os valores, exatamente, prevenção. Voltando aqui os valores, a gente tem um R$ 39,90 individual, R$ 49,90 familiar, composição da família toda, e nós temos o PME individual e o PME familiar. Vamos lá diferenciar para vocês entenderem qual que é a diferença do PME individual e a diferença do PME familiar. Vamos supor que eu tenho a minha empresa e eu tenho 5 funcionários, tá? E 3 deles são solteiros, não é casado, não tem filhos. E 2 deles são casados e têm filhos. Você vai pagar um valor diferente para quem é solteiro, então vai ser no valor de R$ 34,90, tá? E quem é casado, que vai fazer a composição familiar, que vai incluir filhos e cônjuges, é R$ 44,90. Só isso. Justiça até nessa hora. Para você ver, a gente não vai dar um valor para todo mundo, sendo que tem uns que vai ser solteiro e outros que vão ser com a família. Então, a gente é justo até nessa hora. Eu tenho um funcionário, ele é sozinho, ele paga menos. Quanto que ele paga no PME sozinho, Kathleen? R$ 34,90. Daí, eu tenho um outro funcionário, ele é casado, ele tem 2 filhos pequenos, o valor é único também, é isso? Valor único também para a composição toda familiar e o valor é de R$ 44,90. Bom, então agora vocês conhecem a precificação do CLUD como funciona e vocês viram que simplesmente não tem comparação com o que as pessoas têm que pagar hoje num custo de um plano de saúde para uma família, ou até no individual, né, que não muda muito, está tudo realmente inacessível para a maioria da população. Eu só quero chamar a atenção aqui para um detalhe importante que às vezes as pessoas ficam com essa dúvida. Por exemplo, uma família de 4 pessoas, e ela fala que é R$ 49,90, uma família aí de 4, 5, 6 pessoas, enfim. Quer dizer que cada pessoa dessa família só paga R$ 49,90? Não. É uma mensalidade de R$ 49,90 e essa mensalidade serve para toda a família, seja uma família com 2, com 3, com 5, com 8, com 10, não importa, não faz a menor diferença. Todos esses vão utilizar os serviços do CLUD e vão pagar para todo esse conjunto de pessoas um único valor, R$ 49,90. Tá? Então vocês veem que realmente a ideia é praticamente uma inclusão médica social que o CLUD está promovendo, que ele está levando
o acesso a médicos, a enfermeiros, a especialistas, psicólogos, nutricionistas, à disposição daquelas pessoas que hoje não têm esse acesso. Porque se for marcar uma consulta aí num SUS da vida, só Deus sabe quando ela vai ser atendida por um médico ou por um especialista. E procurar um atendimento num sábado, num feriado, à noite, com o filho passando mal, a gente não gosta nem de dizer o que vai acontecer, mas a maioria das pessoas já consegue imaginar. Bom, então vamos voltar aqui para a parte financeira, vamos falar o que interessa realmente para os nossos corretores e vamos voltar a falar um pouco dos ganhos. Vocês vão ver que aqui embaixo está muito bem explicado no texto aqui dentro da nossa área de corretores, mas eu gostaria de destacar para vocês a possibilidade da renda passiva. Pessoas inteligentes têm uma fonte de renda passiva. Primeira realidade. Alguém aqui vai ficar rico, milionário, vendendo clube? Provavelmente não. E nem é esse o objetivo, e nem é essa a finalidade. Mas, para aquelas pessoas que realmente fizerem o trabalho e levarem um pouco mais a sério e colocar uma meta, eu vou cadastrar na minha carteira, sei lá, 2, 3, 4, 5 pessoas por dia. Aqui na minha cidade ainda não tem muita gente, então eu vou utilizar meu WhatsApp, minhas redes sociais, vou na casa das pessoas e eu vou definir uma meta de quantas pessoas eu quero por dia. Isso é liberdade de cada um. Mas, lembrando, tenha a pessoa experiência ou não, o que você construir, você vai receber. É um recurso que será disponibilizado para você, ainda que você não queira. Então, vamos supor que você cadastrou lá na sua carteira 100 clientes, você tem aí 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho, você tem um total de 100 clientes na sua carteira e você decide que não quer mais mexer com o clube. Sei lá, você vai trabalhar em outro lugar, você passou num concurso público e não quer utilizar suas horas vagas para construir essa renda complementar, e você fala, não quero mais trabalhar clube. Ainda que você não trabalhe, enquanto aquelas 100 pessoas continuarem utilizando os serviços do clube, mensalmente a sua comissão será gerada e estará disponível para você, vai cair na sua conta. Tá certo? Então, isso aí é o que a gente chama de renda passiva. Então, se você por algum motivo não pôde trabalhar por 1, 2, 3 meses, por exemplo, por um motivo de doença, por um motivo de viagem, a sua carteira continua ativa e continua te gerando renda. Por isso que pessoas inteligentes têm uma fonte de renda passiva. Tá? Isso aí é extremamente importante e a ideia do clube é que daqui a algum tempo você esteja aí com a sua renda complementar de 2, 3, 5, 8 mil reais, não importa, não sei o tamanho do trabalho que você vai fazer, mas é importante ficar claro que muito provavelmente não vai ser de hoje para amanhã, mas como a gente está falando aqui de construção de renda passiva, se você tiver que levar 2, 3, 5, 6 meses para construir uma renda passiva de 3 mil reais, que você vai receber sempre, que você não perde mais, tá ruim? O fato é que se você não estiver desenvolvendo o clube, outra pessoa vai desenvolver e a renda complementar mensal que você ganharia, ao invés de ir para você, vai para essa pessoa. Então, infelizmente, nem todos vão conseguir enxergar a oportunidade, mas a gente já está preparado para ter uma perda, vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas que vão ficar inativas e não vão desenvolver o trabalho na casa de 60%. Mas a gente está aqui falando para aqueles 40% que a gente sabe que vão abraçar a oportunidade e cada um no seu ritmo vão desenvolver o trabalho. Então, o trabalho ele é contínuo e feito diariamente. De repente, num dia você não consegue afiliar ninguém, no outro dia você afilia uma pessoa que gosta e fala, tenho minha tia também, podemos fazer para ela, então você faz para ele, faz para a tia, e aí ele fala com o cara do trabalho dele, e aí o cara do trabalho dele descobre que ele pode entrar como empresa, e aqui nessas páginas, nas páginas seguintes, você vai ver como você faz para estar cadastrando uma empresa. O procedimento é diferente, então é claro que quando você coloca uma pessoa jurídica, você entra com várias vidas de uma vez dentro da sua carteira, e você potencializa e acelera os seus ganhos. A gente tem aí corretores que já numa única visita ele associou à plataforma de corretor dele uma empresa que tinha 250 funcionários e
tendo em vista o baixo custo, os empresários acharam por bem fazer para todos os funcionários. Então, todos os funcionários, ele recebeu 250 pessoas na carteira dele de uma única vez, tá certo? É uma possibilidade que vocês também possuem. Bom, então, boa sorte aos que chegaram até aqui. A gente sempre recomenda, a gente sempre fala que esses são os pilares que realmente vão definir o resultado que você vai construir para você e para sua família aqui dentro do Clude. É claro que, além de ser usuário, aqueles que precisam, claro, de repente tem pessoas que não precisam, então podem pagar um plano de saúde aí sem problema. O Clude não está aí para concorrer com plano de saúde. Pelo contrário, a gente está no mercado para levar o atendimento médico 24 horas por dia para aquela grande massa que são as pessoas que hoje independem do SUS e não conseguem falar com o médico a hora que precisarem. Só Deus sabe quando vão conseguir a atenção de um especialista. Então, com o Clude, isso aí acontece quase que de imediato, por um valor muito baixo, né? Então, a inteligência para entender a proposta, a gente espera que vocês tenham, né? Perseverança para aprender todos os detalhes. Então não adianta assistir só esse vídeo e sair daqui. Se você não entra no nosso grupo do Telegram, está aqui nessa página, tem o link do grupo do Telegram. Se você não está sempre vendo o que está sendo postado lá, se você não está utilizando os serviços como cliente para poder conhecer a fundo a ferramenta e falar com muita convicção para os seus clientes, a gente pede que você tenha disposição para falar com pessoas todos os dias. E aqui vai um comentário importante. Nós temos perfis de corretores aqui que trabalham somente online, né, fazendo captação, postagem em rede social, etc. Temos outros corretores que trabalham com perfil pessoal, que eles não focam em rede social, eles vão até as pessoas que eles conhecem, isso aí gera uma onda. Ele fala com um amigo, com dois, com três, o amigo recomenda para o pai, que também procura ele, e ele vai gerando essa onda. E o que nós temos observado é que essas pessoas que trabalham a proposta pessoal, não é regra, tá? Nós temos resultados bons para os dois lados, mas as pessoas que trabalham a proposta pessoal normalmente têm conseguido um resultado mais forte. Parece que quando você está pessoalmente falando para a pessoa e ela vê em você aquela satisfação de usuário do serviço que está recomendando para ela, realmente parece que a força de venda é muito maior do que você pegar um banner, colar num grupo do Facebook e achar que todo mundo vai ligar para você e falar que quer o Clude só porque você colou um banner lá. Então, a pegada emocional é aquele negócio. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento de assinar o serviço para si e para a família. E essa emoção é muito mais fácil de ser gerada pessoalmente. E que você tenha paciência para construir renda passiva, porque renda passiva ela se constrói assim, é aos poucos. Cada vez você planta uma sementinha, de repente você começa a ganhar pouco, está ganhando 50, está ganhando 100, está ganhando 250, 300 e você continua trabalhando para que daqui a pouco você tenha valores bem mais consideráveis aí, que quando você decidir tirar férias e viajar para a praia, enquanto você está na praia descansando com a sua família, os seus rendimentos continuam caindo, porque a renda passiva trabalha para você enquanto você não está trabalhando. Por isso que vale a pena ter paciência para construir. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de entrar no grupo do Telegram, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, deixe um comentário, mas é só instalar o Telegram aí no seu celular. Se você tiver no computador, tem o Telegram para desktop, você instala ele no seu desktop e depois clica no link, que ele já vai te puxar para dentro do programa. Você vai entrar no nosso grupo, a gente posta lá muita novidade, já tem muita coisa boa postada. Assim que você entrar no grupo, já vai rolando a conversa para você ver as conversas anteriores e se atualizar de tudo aquilo que foi falado lá, tá certo? Então, é um trabalho que ele depende única e exclusivamente de você. Tem gente que entra, faz o cadastro e já sai trabalhando e consegue rapidamente começar a formar sua carteira. Outros já têm uma velocidade um pouco menor, mas é um trabalho que depende única e exclusivamente da sua iniciativa e da sua disposição para começar a construir e gerenciar a sua carteira. Boa sorte a todos e continuem
acompanhando o conteúdo dessa página e visite as outras páginas também. Tem um botãozinho aqui na parte de baixo, no final dessa página, que vai te levar até a página número 5. Grande abraço e boa sorte a todos nós.